Bom dia! Estou aqui para mais uma entrevista e hoje vai ser com uma mulher muito especial que deve estar chegando. Vamos falar sobre como o trabalho pode unir as suas paixões com o futuro que você quer viver. A Fê Bittencourt, que está chegando, ela tem muita história para contar sobre como ela descobriu isso na prática na vida dela. E, e o quanto o nosso trabalho, a nossa força acaba criando um futuro ao mesmo tempo. Do nosso tempo presente, a gente coloca uma energia para transformar para o futuro, né? Então, a fé, esse processo dela, para que a gente possa entender e ganhar outras referências de como fazer essa mudança. Oi, Fê, tudo bem? Bom dia. Oi, Leila, tudo bem? Tudo ótimo. É muito bom, um prazer ter você aqui. Agora tô. Deu uma travada aqui. Tá ouvindo, né? Tô. Peraí que eu não tô ouvindo. Agora sim. Tá. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui para entender melhor a tua história, porque eu acho que ela pode servir aí como uma referência para várias pessoas que vivem um contraste entre o que fazem e o que gostariam de viver no futuro. Então, com isso, eu queria que você se apresentasse um pouco a sua vida passada, esse lugar anterior ao que você faz hoje, e aí a gente já entra no que você faz hoje. Tá bom. Eu sou a Fernanda, tenho 38 anos e vou falar um pouquinho da minha vida passada. Então, eu sempre fui uma. Eu sempre fui apaixonada por viagem, né? Por conhecer o mundo. Então, desde os 13 anos eu queria fazer intercâmbio, e minha mãe nunca deixava. E aí, quando eu fiz 21, eu decidi que era meu, assim, meu primeiro ensaio à liberdade. E então eu trabalhava desde os 16, eu comecei a trabalhar cedo, porque eu sabia que meus pais não vinha muito deles essa necessidade de me deixarem morar fora. Então eu comecei a trabalhar cedo, com 16 anos eu comecei a vender prata, que na época era o que tinha, assim, disponível. E aí eu fui juntando meu dinheiro e com 21 anos, claro, com o auxílio dos meus pais também, eu fui morar na Austrália. Eles me auxiliaram com algum dinheiro e eu tinha também algum dinheiro e fui morar fora. E aí vivenciei essa liberdade que eu tanto queria, de conhecer o mundo, de falar outras línguas, e foi maravilhoso. E aí eu tinha esse visto de um ano para ficar lá, e quando eu voltei para o Brasil, eu não me encaixei mais, eu não conseguia mais viver na casa dos meus pais, e existia um desejo interno ainda muito grande de conhecer mais o mundo, de experienciar mais essa liberdade, de falar outras línguas, enfim. E nessa época, aí eu voltei para o Brasil e decidi que eu queria continuar indo morar fora, e no ano seguinte eu fui morar na Nova Zelândia. E também fiquei um ano na Nova Zelândia, trabalhando lá, viajando o país, enfim, vivenciando o melhor que eu podia vivenciar daquela fase da minha vida dentro dos privilégios que eu vivia, né? E quando passou um ano na Nova Zelândia, eu voltei para o Brasil, porque, enfim, também tinha acabado esse visto de turista, e eu decidi, falei, pô, o Brasil não é mais uma possibilidade, eu queria viver fora do país mesmo. Tinha um desejo interno de viver fora, enfim, de ver o que tinha, né?
E aí acabamos, eu e meu marido, hoje meu marido, aplicando para um visto de residência na Nova Zelândia, voltamos para Nova Zelândia, mas daí com visto mais estruturado. E lá eu trabalhei numa empresa que importava e distribuía Havaianas. Então, eu trabalhei a minha vida inteira, até então, até meus 34 anos, com comércio, importação e exportação. Nessa empresa foi onde eu aprendi tudo que eu sabia sobre esse ramo, porque eu comecei empacotando Havaianas e terminei tendo sociedade nessa empresa de 20%. Então, eu fui crescendo, sabe? Nos cargos e cheguei a ter sociedade. Quando meu primeiro filho nasceu, que ele nasceu lá, eu voltei para o Brasil. Porque quando ele tinha 1 ano e meio, eu sentia uma necessidade de dar família para ele, que ele tivesse contato com os avós. Enfim, e aqueles meus ensaios à liberdade já não estavam fazendo tanto mais sentido. Eu queria raiz, eu queria terra, eu queria estar perto, queria dar para o meu filho esse convívio com tio, com tia, com avó, com avô. E aí eu retornei ao Brasil. Mas foi um choque de realidade assim muito grande. E aí tudo que eu achei que eu queria vivenciar no Brasil quando eu voltei para a cidade grande, porque nessa época que eu morei fora, acabou sendo 8 anos que eu morei fora do país, eu morava em cidades pequenas e praianas, lá na Austrália, na Nova Zelândia. Então eram cidades muito pequenininhas. A Nova Zelândia em si é um país muito pequeno, né? E quando eu voltei para a cidade grande, nossa, foi assim um choque de realidade muito grande, mas alguma coisa me dizia, não, você veio para isso, você vai vivenciar isso. E como tudo que eu sabia era importar e exportar, eu decidi abrir uma empresa no Brasil, lá em Curitiba, de comércio, importação e exportação. E um desses produtos era uma bicicletinha de madeira, sem pedal e sem freio, que eu acabei comprando para o meu filho na Nova Zelândia. E daí, quando eu cheguei no Brasil, eu vi que não tinha esse produto aqui. Daí eu falei, nossa, vou importar essa bicicleta, porque, enfim, eu também estava vivendo aquela. Eu sempre acredito que os processos fora reverberam o que você está vivenciando dentro. Um catalisa o outro. Então, assim, nunca você vai estar exercendo algo no trabalho ou nas suas relações, ou enfim, se você está reformando alguma coisa fora, você está reformando dentro, né? Tipo, essas coisas elas dizem muito esse reflexo fora e dentro, né? A essência e a aparência, né? Elas têm um grande, uma similaridade, assim. E aí eu decidi abrir essa empresa e comecei a importar essas bicicletas da China. Eu fiz um trabalho de pioneirismo aqui no Brasil, de introdução e desenvolvimento de marca. Enfim, as pessoas não sabiam o que era bicicleta sem pedal, achavam que ela estava com defeito, enfim. Então, tive que fazer um processo assim de pioneirismo mesmo, de introdução, de ativação de produto, né? E estava até então tudo muito alinhado com o que eu sabia fazer. Mas internamente sempre teve um desconforto, engraçado, né? Também falar isso, porque a gente começa a perceber assim, puxa, eu vi assim, nossa, mas nossa, eu vou importar da China, nem sei essa fábrica, como é que é, né? A gente escuta tanto falar da China, enfim, né? Desse essa produção assim a qualquer custo, né? Enfim, mas essas questões sempre ficavam assim na minha cabeça, né? E aí, tipo, meu marido sempre falava: não, você tem que vender mais, você tem que vender 5 containers, você tem que vender 10 containers no ano. E assim, e eu falava: nossa, mas eu não quero vender para esses grandes players do mercado. Nessa época, a gente viveu uma época de transição do e-commerce, das lojas, porque quando eu comecei, a gente tinha as lojas físicas. E logo entrou o mercado virtual. Então, a gente viveu essa transição com a empresa. E aí surgiram os big players do mercado, assim, né? Tipo, uma centralização de poder muito grande. Aquilo me incomodava. Eu falava, não, não quero vender para eles, porque eu, de certa forma, achavam que eles compravam o nosso produto, eles compravam bastante, mas compravam a um preço muito barato, e aí eles demoravam 6 meses para nos pagar, e em contrapartida, daí eles vendiam também a muito barato, então acabava prostituindo o mercado inteiro. Aí eu questionava aquilo, eu falava, mas não tá certo isso. Daí o trabalho que a gente fez todo esse tempo com essas lojas pequenas de bairro, agora acabou. Tipo, aquilo começou a me incomodar, assim, sabe? Eu comecei a questionar muito o sistema onde eu estava inserida.
E aí eu comecei a pensar, bom, nossa, mas eu tenho que. E para eu crescer, eu tinha que importar cada vez mais. E aquilo começou. E aí vender para esses big players do mercado que eles manipulavam, e eu via que, na verdade, eles eram um banco, eles não estavam vendendo produto por essência, porque eles queriam. Eu via que era simplesmente para. Imagine, e eu pagava todo o produto antes dele chegar no Brasil, daí eu revendia para eles, eles vendiam meu produto em 30 dias e me pagavam só em 6 meses. E eles estavam usando meu dinheiro. E aí eu comecei, aquilo começou a não fazer nada de sentido para mim, assim. Eu comecei a Como questionar que você mesmo. entendia? E aí, nesse meio de caminho, nasceu, eu engravidei do meu segundo filho, do Tiago. E essa foi uma gravidez de risco extrema, assim. Os primeiros 3 meses eu tive que ficar, eu fiquei 80 dias em repouso absoluto, porque eu tive um mega descolamento de placenta e tive que ficar 80 dias deitada sem levantar da cama. E ali começou todo esse meu processo de transição. Porque o meu mundo parou naquele momento. Tipo, tudo que eu tinha como certo, como legal da minha vida, como todas as minhas verdades, os meus pilares, eles se foram assim, de um dia para o outro, porque eu queria de fato era sustentar aquela vida que estava crescendo dentro de mim. E hoje eu percebo que tem muito a ver o processo interno e externo, tudo que eu vivi. Então, esses 80 dias que eu fiquei de repouso absoluto me fez questionar muito, muitas coisas, porque eu ficava sozinha em casa o dia inteiro, deitada, e assim, e eu passei por muito medo. Medo de perder o neném, medo de, tipo, eu tinha medo de levantar e fazer xixi, porque eu tinha medo que, porque o descolamento de placenta era tão grande que eu podia perder aquela vida que estava dentro de mim, e eu não queria perder ela. Tudo que eu queria era sustentar aquela vida que estava dentro de mim. Aquela coisa de mãe, né? Que você vira aquela coisa leoa, assim, e você. Não sei, é uma coisa muito instintiva, é uma coisa muito. É fora do que o nosso intelecto pode acessar, eu acredito, assim, sabe? É algo muito maior, essa geração e sustentação de vida. E aí ele Eu, nasceu prematuro. Pode falar, Léo. eu, ouvindo você, eu vejo o quanto isso tem de semelhança com o que a gente está vivendo agora no coletivo, onde de uma hora para outra foi tolhida a nossa liberdade e uma necessidade de parar e ficar quieto. E isso, sem dúvida nenhuma, traz um lugar de questionamento Muito. de nossa, mas era tão legal aquilo que eu fazia, ou nossa, era tão chato, ufa, agora eu posso parar. E aí entra um lugar de balanço, né? Nesse momento de recolhimento, há a possibilidade do questionamento. Se o que a gente estava fazendo no piloto automático, na correria, no movimento sem pausa, a gente estava fazendo algo que estava realmente coerente com o que a gente quer criar e o que a gente preza. E Quando que você se viu nesse momento, que dores eram essas, que angústias que você estava sentindo em relação ao teu trabalho? Então, o meu trabalho naquele momento, ele se tornou nada importante, engraçado, né? Porque tinha algo tão maior se colocando presente, uma urgência de algo tão importante ali, que, que naquele momento eu não consegui pensar no trabalho, eu conseguia só pensar em geração e sustentação de vida, só. É quando algo assim muito maior se coloca. Então, e naquele momento, que nem eu falo, né? Eu fiz umas reflexões sobre a quarentena, porque na verdade eu tenho 38 anos, mas eu já passei por 8 quarentenas na minha vida. Até então, essa é a oitava. E essa foi a que eu entrei mais tranquila, essa quarentena, né? Claro, tendo noção totalmente dos meus privilégios e tudo isso, não é disso que eu tô falando, mas é que quando a gente passa por algumas quarentenas na vida, quando o nosso mundo externo para, e você tem que se orientar e se dedicar a algo urgente, uma urgência assim se faz necessária. E todas as vezes que eu passei por isso, eu saí e saí melhor do que eu entrei.
Então hoje eu entro mais tranquila nas quarentenas. Não que eu acho que eu vou ficar feliz na quarentena, mas é você saber transitar por essas sensações, esses sentimentos de você não saber, de você não controlar, de um medo que muitas vezes toma conta, né? E porque eu acho que nisso, nessas quarentenas que eu acabei passando na minha vida, inclusive essa que foi uma das mais difíceis, ter ficado 80 dias deitada sem poder levantar, eu entendi que a gente precisa confiar na vida, confiar nessa inteligência que nos rege, sabe? Porque existe uma sabedoria aí. A gente precisa se entregar a ela também. E aí, nessa gestação, eu fiquei então 4 meses em repouso e eu acabei tendo um parto prematuro. Então, minha bolsa rompeu com 28 semanas e o meu segundo filho nasceu e foi direto para UTI. E aí foi uma outra quarentena da minha vida, né? A quarentena na UTI. Então, se você me perguntasse do trabalho dessa época, eu ia falar que eu nunca nem imaginei nada de trabalho, porque assim, a única coisa que eu queria era que meu filho ficasse vivo. E ele era o pior bebê da UTI. Os médicos não me davam garantia se ele ia viver ou não. Eu ligava 3 da manhã, eu acordava às vezes que eu conseguia dormir, eu acordava 3 da manhã e ligava para a UTI para saber se ele estava vivo. Então, assim, é outro patamar, assim, não sei nem explicar. E como que ficou os negócios? Você cessou o trabalho? Alguém tomou conta para você? Como ficou essa área da tua vida? Então, o meu marido acabou porque a empresa era minha. Então eu não tinha assim, né? Dependia tudo de mim. O meu marido começou, ele continuou com o trabalho dele e entrou para fazer o meu trabalho também. Então, meu marido foi assim, nossa, o melhor companheiro que eu poderia ter tido naquele momento da minha vida. Abre aspas aí, eu tô com ele desde que eu tenho 12 anos de idade. A gente se conheceu com os 12 anos e a gente tá junto até hoje. E nessa época que eu estava de repouso, claro, eu tive muito auxílio. Eu não posso, nossa, isso é outra coisa que eu agradeço muito, que eu sempre falo que a criação ela é individual, mas a sustentação ela é sempre coletiva. Né? Então eu tive muito auxílio nessa época da minha família, dos meus pais, das minhas irmãs, dos meus amigos, das minhas amigas, mas principalmente do meu marido, porque eu tinha, imagine, nessa época eu tinha um filho de 4 anos, eu tinha a empresa e então ele entrou e começou a fazer tudo. Levava meu filho na escola, buscava na escola, fazia almoço, ia no mercado. Ele teve que fazer tudo porque eu não podia fazer nada. E claro, eu tive esse auxílio dos meus pais, mas isso foi uma oportunidade de, enfim, do meu marido acessar a minha realidade. Então, isso hoje faz com que ele tenha um olhar muito mais empático e entenda o universo das mulheres, assim, sabe? Então, isso foi muito bom para o nosso relacionamento. E quando o Thiago, Só né? fazendo um adendo Pode a falar. isso, o quanto a rede de apoio se torna essencial num processo de transição, né? E Essencial. o quanto Nunca. isso, as pessoas geralmente quando passam por um processo de transição esquecem de ativar essa rede, né? E tem dentro dessa rede tem várias qualidades que compõem elas. Tem essa que ocupa o lugar do fazer, tem a outra que te suporta emocionalmente, tem aquela que vai te ajudar a esclarecer as ideias. Então, essa composição e essa ativação da rede de apoio se torna essencial, porque é um momento de suspensão. É um momento onde, seja na sua história ou nas outras, eu vejo o quanto é um momento que não dá para pensar, sentir ou fazer qualquer coisa de qualquer maneira. Existe uma necessidade de pausa e Exatamente. oxigenação. É isso. Eu não tenho o que pôr nem o que tirar do que você falou, porque se eu não tivesse tido essa rede de apoio e me colocar nesse lugar de
vulnerabilidade de fazer a transição. Para eu fazer a transição, eu precisei de muito auxílio, por questões intrínsecas minhas, assim, de sempre ter tido esse lugar meio autossustentável, que eu me sustentava, que eu saí cedo de casa, e quando eu precisei de ajuda foi muito difícil eu aceitar que eu precisava. Então, teve questões internas do meu ser que ali estavam sendo testadas, e também perceber a importância do coletivo. No fundo, nós somos parte de um todo. Então, se eu não tivesse essa rede de apoio tão importante naquele momento, talvez eu não teria conseguido. Esse E foi um. quando que chegou a regeneração na sua vida? Então, quando o Thiago nasceu e ele foi para a UTI, foi essa segunda quarentena. E quando ele saiu, ele era o pior bebê da UTI, foi muito difícil. Enfim, com 42 dias de UTI, ele recebeu a alta. E quando ele chegou em casa, eu percebi que tinha algo estranho com ele. E eu percebi que. Aí eu fui fazer o teste de audição e eu percebi que ele tinha perda auditiva profunda bilateral. Então ali foi feita uma escolha. Eu olhei para o meu marido e falei: eu não vou mais trabalhar agora. Ou você vai dar conta da empresa, ou nós vamos vender a empresa, e eu vou me dedicar ao Tiago, ao Felipe e à maternidade, porque de novo essa urgência estava se fazendo necessária. E foi muito difícil. A maternidade, para mim, foi muito difícil. Não foi esse lugar romântico, não foi. Eu falo que a primeira infância, para mim, foi, sabe, muito difícil, porque eu também tinha esse lugar da liberdade, de autossuficiência. E quando eu me vi num lugar assim, onde eu a última coisa que eu tinha era liberdade, tinha passado por esses processos difíceis, eu fui para o fundo do poço mesmo. E aí foi essa aceitar que o meu filho, né, tinha perda auditiva profunda, tem um lugar assim daquela morte daquele filho perfeito. Enfim, são muitas questões aí que eu acho que daria para a gente falar muito sobre esse assunto. Mas enfim, nesse processo todo, ele foi regenerando a audição dele. Mas eu fui para o fundo do poço. Eu entrei num lugar muito sombrio, de nossa, uma depressão profunda, um medo, enfim, eu desabei nesse momento, porque daí tudo que eu tinha vivido desde então, do repouso absoluto, da UTI, de tudo aquilo, uma hora meu corpo externalizou tudo aquilo. Porque quando você está no UTI, você vivencia não só a história do teu filho, mas de todas aquelas outras crianças que ali estão. E aquilo fica gravado em você. Então, e eu precisei me regenerar, Lela. Eu precisei me regenerar porque pensa assim, quando que você precisa regenerar algo? Quando não tem mais vida, não se Quando, esvai algo, né? quando se esvai algo. Eu estava praticamente perdendo, eu estava tão destruída depois desse processo que quase que eu perdi a minha capacidade de resiliência. Foi por muito pouco. E de novo, a rede de apoio me sustentou. Mas nesse momento eu fiz a mudança para Garopaba, porque daí teve um momento que eu falei: não, não posso mais viver na cidade grande, não tem a ver comigo. Eu preciso morar num lugar que tenha água, eu sou movida à água. Eu preciso que tenha um mar. Eu comecei a questionar o que, que para mim era importante, porque quando você precisa regenerar, você precisa entender o que, que você precisa para acessar aquele pulso de energia vital. O que, que para você é bom? E eu não estou falando que o que para mim é bom pode ser diferente do que para você, mas eu comecei em busca da natureza da minha alma. Eu comecei um processo de autoconhecimento como nunca eu tinha feito antes. Então foram muitas terapias, foi muito auxílio, fui muito auxiliada. Mas também porque eu Quantos anos busquei. você tinha? Quando o Thiago nasceu, eu tinha 33. Eu estava Só naquele. fazendo um, um olhar biográfico, né? Segundo a antroposofia, dos 30 aos 33 anos, a gente passa por um momento que a gente pode chamar de uma morte e ressurreição. Vida, morte, vida, onde a gente entra em contato com o fundo do poço de algo,
onde eu me considero exatamente nesse lugar, né? Estou com 32. Então, é uma virada da nossa vida. E ele também, dos 30 aos 33 anos, pode ser considerado um trailer, uma degustação da nossa vida. Esses 3 anos dizem a respeito dos 3/3 da nossa vida. E, portanto, faz muito sentido o momento de entrar em contato com algo para além de nós, com algo que algumas pessoas podem chamar de espiritual, de invisível, de algo maior, enfim, que nos traga um sentido de vida, que traz a vivacidade, a vitalidade em nós. Então, são os anos crísticos. Que eu acredito que tem muito a ver com esse propósito que a gente tanto fala, né? Mas esse propósito de realmente estar a serviço de algo, né? Se colocar a serviço. Então foi inevitável eu buscar esse autoconhecimento. Então fui muito auxiliada, mas também quis, eu perguntava assim para o universo, aonde está esse caminho? Eu quero trilhar ele. Eu perguntava assim, desesperada. Eu chorava às vezes no carro dirigindo, eu falava, eu quero. E aí essa mudança para Garopaba, quando o Thiago tinha 1 ano e meio, porque como ele tinha perda auditiva, olha que louco, ele precisava de silêncio para poder, com o mínimo que ele ouvia, ele dar atenção, porque ele era um neném. Então eu precisava estimular o pouco que ele tinha da audição. E aí eu pensava assim, eu quero que ele escute os pássaros. Sabe, coisas muito simples, assim, tipo, porque a gente dá para ganho a nossa audição, a nossa respiração, a gente pouco para dar valor às coisas tão simples, mas tão vitais, tão importantes da vida, como um sentido. De você agradecer que você pode enxergar a cor das coisas, que você pode ouvir os pássaros. E aquilo foi assim me tocando profundamente de um lugar assim das entranhas. E eu comecei a questionar muito todo o sistema. E eu me mudei para Garopaba em busca desse silêncio, porque eu precisava acessar os ruídos internos e externos, eu precisava silenciar. E aí eu acordava às 5 da manhã, porque em Curitiba eu acordava cedinho para estimular a audição dele. Quem tem filho com dificuldade sabe, escuta muito falar da estimulação precoce, né? Que o que, que é? Não é você ficar estimulando todo o tempo, mas você estimular com qualidade, não com quantidade, né? Não excesso, mas o simples e essencial. E essa vinda para Garopaba me garantiu isso, porque eu acordava de manhã e tinha aquele silêncio, só os pássaros. Daí eu falava para ele, ele tinha tipo 1 aninho e eu buscava a audição dele. Enfim, para completar isso, com 6 anos, o Tiago recebeu alta da fono. Ele foi o primeiro da turma dele a ler e a escrever. Ele participa da escola normal e hoje o Tiago escuta. Só que o que acontece? Eu passei dos meus limites aí e eu dei tudo que eu tinha e mais um pouco para ele. Que eu acho que toda mãe também acaba fazendo isso, né? A gente extrapola limites na maternidade, assim, né? A gente acessa algo que é para além de nós mesmos, né? Com a maternidade. E então nesse momento, assim, eu voltei a trabalhar, entendeu? Quando ele começou a crescer e eu fui vendo que que ele estava se desenvolvendo, assim, e olha, eu não tô falando disso de um lugar romântico, gente, tinha dias que eu surtava em casa. Eu falava, meu Deus, por que que eu tô vivendo tudo isso? Eu questionava, eu falava, eu não sabia que existia tanto, porque eu tava num lugar interno de sofrimento, não externo, mas interno, eu sofria, meu ser sofria dentro, assim, por começar a acessar essas coisas simples e perceber que eu nunca tinha me dado conta e que também ninguém dá conta. Enfim, foi um momento muito. As terapeutas que me auxiliaram, gente,
Eu agradeço, assim, elas muito, porque, meu Deus, elas entraram em contato com o lado mais sombrio do meu ser. E hoje eu agradeço essas pessoas que trabalham com a sombra, sabe? Porque é muito fácil você trabalhar com a luz, né? É muito fácil você trabalhar com as coisas que estão boas, com os sentimentos bons, né? É tudo que a gente quer como ser. Mas quando a gente está na sombra, aquelas pessoas que vêm e nos puxam, assim, olha, a gente tem que agradecer muito essas pessoas, porque não é fácil você estar nesse lugar e auxiliar essas pessoas. E aí a Sim. regeneração, ela se tornou um valor para mim, porque eu precisei regenerar célula por célula do meu corpo. Eu precisei me regenerar. E quando eu voltei para o trabalho, eu falei para o meu marido assim: meu Deus, o primeiro dia que eu sentei na frente do computador e fui emitir uma nota fiscal, eu falei: não é mais isso que eu quero para mim. E veio assim, olha, como uma imposição. Eu não tinha outra escolha a não ser fazer a transição naquele momento e externalizar fora o que eu sentia dentro. Era como se fosse assim: é agora ou nunca. E aí eu falei, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais importar produto da China, eu não quero mais dar dinheiro para esses centralizadores de poder que estão aí, sabe? Tipo, eu não quero mais essas relações de desrespeito, eu não quero mais produzir a qualquer custo, eu não quero trabalho escravo envolvido no meu trabalho. Meu Deus, daí eu tinha percebido que internamente os meus valores tinham completamente mudados. E aquelas lágrimas minhas eram lágrimas de ouro. Elas lapidaram o meu ser. Sabe? E eu não, assim, conscientemente eu não tinha noção daquilo, entendeu? Mas foi indo aqui. Quando eu vi, eu tive esse processo de lapidação externa, eu falei, eu não vou mais ser conivente com isso que eu não acredito. E nesse processo de regeneração, a minha melhor e maior companheira foi a natureza. Foi os banhos de mar que eu tomei, foi as cachoeiras que eu fui, foi o sol que eu tomei, foi o alimento que eu me nutri, foi o ar que eu respirei. Nesse segundo momento, eu fui acolhida. Parece clichê falar isso, né? Mas é verdade. Eu fui acolhida pela Mãe Terra. Ela me mostrou o caminho. Foi ela minha grande professora. Foi ela minha grande mãe. Foi nela que eu me senti acolhida. E ela me auxiliou nesse processo. Que lindo ouvir isso tudo, né? Lágrimas caíram por aqui, de muita emoção, de muita dedicação e de se esvair para dar vida para o que precisava ali, que era teu filho, né? E nesse processo ele não o teu filho, mas o processo te trouxe vida. Sim. Apesar de você se sentir esvaída na hora, né? Foi algo que te lapidou. E o que eu queria te perguntar é que processos, que práticas você teve nesse tempo para ir descobrindo, né? Como você trouxe os banhos de cachoeira, o mar, foram essenciais nesse processo. Que outras coisas que para quem está nos ouvindo poderia fazer para entrar em contato com essa autoescuta que é tão necessária para poder ver o que está vivo em nós. Então, no começo, assim, se eu pudesse dar alguma dica para alguém, né? Mas entendendo que cada um vive o seu processo e que talvez o que foi para mim pode não ser o que é para o outro, mas que talvez para algumas pessoas que estão ouvindo talvez seja muito positivo. Eu comecei a pensar muito a palavra energia vital. Energia vital. E aí eu busquei muito, né, nos alimentos, na alimentação orgânica, enfim, nesse contato com a natureza, mas também nesse meio do processo, uma grande ferramenta para mim foram os florais de Bach. Então, eu fiz um curso de formação nesse momento de 2 anos, porque foi a minha grande ferramenta. Então, nesses 2 anos eu tomei muito floral. Eu aprendi sobre eles e fui me autoconhecendo através deles. Os meus sentimentos do meu corpo emocional, né? Eu dei atenção ao meu corpo emocional. E também eu fiz várias práticas de constelação familiar, eu fiz meditação, yoga,
Eu pratiquei 3 anos e meio de yoga sem. O começo exige uma dedicação plena, sabe? Isso que eu falo. O começo desse processo, você precisa ter aquela. Requer muito cuidado e dedicação, porque é um território novo que você ainda não conhece. É esse olhar para dentro. Eu nunca me esqueço, eu fui fazer uma meditação, só para você ter noção o quanto eu estava distante do meu eu interno. Eu fui fazer uma meditação do útero com 33 anos, tá? Eu acho que eu mentalizei meu fígado. É um absurdo falar isso, mas é verdade. Eu não sabia o formato do meu útero com 33 anos sendo mulher. E já tinha parido 2 filhos. Olha o distanciamento que eu vivia do meu eu interior. Eu sabia do externo, mas do interno eu pouco sabia. Então foi um processo assim. Aí eu comecei a olhar o corpo humano, eu comecei a sentir meu corpo por dentro. Eu comecei a fazer essa escuta e entender, porque às vezes as pessoas falam as coisas, por mais que a gente não assimile, elas entram. E elas ficam em algum lugar de você. E aí eu comecei a escutar tudo. Porque como meu filho tinha essa questão auditiva, tudo que vinha da audição eu escutava. E eu fazia aquela escuta seletiva, assim, eu selecionava o que eu queria que entrasse, o que não. Eu comecei a delimitar o meu campo, o meu eu. Eu fui encontrando a essência da Fernanda. Quem é? E nesse momento, essas perguntas elas vêm. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Não é possível que eu tenha vivenciado tudo isso e vá viver isso só para mim. Eu preciso enxergar para além de mim mesma. Como eu posso contribuir nesse todo? É como se a gente assumisse um grau de maturidade e também de autorresponsabilidade, de protagonismo, de fazer a nossa parte com excelência, não desperdiçar a oportunidade de estar encarnado aqui nesse momento e de fazer o que você veio fazer aqui. Sabe, hoje eu malho não porque eu quero ser gata, até tem um lugar meu que quero ser gata, porque claro que eu gosto de me sentir bem, entendeu? Mas eu malho hoje porque eu quero acessar minhas plenas capacidades aqui na Terra e contribuir aqui e agora. Eu quero ter energia vital para poder fazer para além de mim mesma. Então, eu me alimento bem hoje porque eu quero ter essa energia vital para poder trabalhar feliz, para poder ser uma boa mãe. Eu não quero ser perfeita em nada, mas eu quero realizar o que eu vim fazer aqui. Então você se pergunta, o que que eu vim fazer aqui? Quais são as minhas habilidades? Quais são minhas fraquezas? Eu me dou bem no grupo, eu me dou bem sozinha. Sabe, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que faz meu olho brilhar, o que que faz meu coração vibrar? Aí está. E isso você vai encontrando você. É muito louco esse desafio do encontro consigo mesma, entendeu? É muito. Não é fácil, é difícil, mas é assim, depois que passa, é como se você tivesse sensação de êxtase profundo e você se alinha a ponto de. É como se você recebesse uma energia extra para desenvolver o que você veio fazer aqui. É como se você acessasse aquela fonte de energia que nunca acaba. Sabe? Que você não se exaure mais, porque se tem algo que eu aprendi é que eu não quero mais me exaurir. Sabe? Que eu posso manejar essa energia. Só que eu preciso estar conectada com essa fonte maior que é a Terra, que é a natureza, que é esse lugar que me nutre, né? Aonde está? E eu, Fernanda, descobri que para eu acessar essa, eu tenho que o meu lugar de poder é perto do mar. Eu descobri que eu preciso ter essa relação com a água. Ali eu encontro esse lugar. E para cada um pode ser uma coisa, né? Fê, e nesse dia que você sentou para emitir a primeira nota fiscal, depois desse tempo todo se dedicando aos seus filhos, e que você percebeu que não era mais isso, veio o que poderia ser? Ou você passou também por um processo de experimentação? Então, deixa eu te Como foi essa contar. jornada? Foi um processo, porque nessa época eu tava super careta. Careta, xiita,
Porque, que nem eu falei, esse começo você dá aquela, assim, né, centrada. Então eu não bebia, não fazia nada, assim, alimentação regrada e tal. E aí aquilo, chegou uma hora eu tava me aprisionando também, sabe? Tipo, eu tava. Mas é que eu precisava vivenciar aquilo também. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender até onde a gente vai, né? E aí eu sabia que não era mais, assim, algumas vezes na minha vida eu passei por essa situação, que foi de chegar no limite. Quando, por exemplo, quando meu filho saiu da UTI, foi muito louco, porque ele não tinha previsão de alta, e eu cheguei em casa e eu chorei 3 horas seguidas um dia. Chorei, chorei, chorei. Daí minha irmã me ligou, eu falei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais aqueles médicos, eu não aguento mais olhar pra cara daquela enfermeira, eu quero dar um soco nela. Isso que eu amava ela cuidava, mas aí eu falei pro universo, eu não aguento mais. E chorei, chorei, chorei. No outro dia, ele recebeu alta da UTI. E aí eu falei, gente, que isso? Não estava nem prevista a alta dele. E a outra vez foi esse momento do trabalho, que eu cheguei no trabalho, é como se fosse assim uma imposição, mas também algo que é você acessa o teu limite. E isso me deu, foi um aprendizado que eu não aprendi em livro nenhum, esse eu aprendi comigo mesma, que foi assim, quando você acessa o teu limite, porque existe você precisa externalizar que você acessou o teu limite, porque se você também não falar que chegou o teu limite, as coisas não vão mudar. Então, quando eu falei ali naquele momento, eu não quero mais emitir nota, eu não quero mais servir esse tipo de sistema, não está alinhado comigo, foi uma coisa que veio não também do intelecto, veio de um outro lugar, assim, veio do meu ser, da minha alma, da minha essência, de algo assim até talvez maior do que eu, porque eu falei tão firme. E aí eu fui para o Rio, na casa da minha amiga. Eu falei, eu preciso de um tempo. De novo, o silêncio, né? Eu falei, eu preciso de um tempo, eu preciso sair desse ruído. Fui para casa da minha amiga no Rio. A gente passeou muito, eu e ela. Eu saí um pouco do ruído da casa, dos filhos, da família, do trabalho. Eu saí um pouco do centro. E a gente andou de bicicleta, fomos um monte de galeria de arte no Rio gratuita. A gente foi naquele prédio dos Correios do Rio. E aí, olha que louco, lá tinha a Ferne, que era o nome da minha empresa era Ferne, Comércio, Importação e Exportação, que na Nova Zelândia era a Silver Fern, né, da Samambaia. E meu nome é Fernanda, então esse era o nome da minha empresa, Ferne. E aí, a primeira exposição de arte era sobre ferns, sobre samambaias. Daí a Sherilyn, nossa, olha, Fernanda, tem alguma coisa a ver com a tua empresa essa tua vinda para cá. Aí a gente foi alugar uma bike, a bancada era de samambaias, de ferns. Daí eu, gente, e nesse dia à noite, a gente foi para um barzinho no centro, eu tomei vinho, fazia um tempão que eu não tomava vinho. Entrei em um monte de papo problemático, problematizamos todos os problemas do mundo, sabe? Eu fui muito, assim, aquela coisa muito autêntica, espontânea. Fumei, que fazia um tempão que eu não fumava, assim, fumava só no meu. Sabe aquele dia que você fala assim, você entrega e fala: olha, seja o que Deus quiser, mas eu vou nesse momento me entregar. É o surrender, né? É você render-se. Eu voltei do avião, sentei no avião, escrevi 10 páginas do que eu ia fazer da minha vida. Eu escrevi, cheguei em casa, entreguei as 10 páginas para o meu marido e falei, tá aqui. É isso aqui que nós vamos fazer. Porque a empresa era minha, eu tinha uma responsabilidade sobre ela. Não era meu marido que tinha que decidir, era eu. E aí que eu fiz a transição. Eu vendi a empresa, vendi o direito de uso de marca para uma empresa que ia produzir no Brasil, então isso me deixou super feliz, porque eu não queria mais que fosse importado da China, entendeu? Eu queria que fosse produzido no Brasil. O produto era legal, muito legal. E também o trabalho que eu fiz não foi em vão. Alguém transmutou aquilo, mas não era algo que eu queria mais fazer. Daí a gente vendeu a empresa de importação para uma outra empresa que estava buscando, vendemos o galpão, enfim, e eu comprei um terreno no centro de Garopaba, onde a gente construiu um centro de bem-estar, onde tem aula de yoga, massagem, alimentação saudável, que tinha muito mais a ver com a minha essência naquele momento.
E aí eu comecei a acessar a regeneração, porque nesse momento eu comecei o meu caminho de regeneração interno e externo. E aí eu conheci a agrofloresta, aí eu conheci a agricultura regenerativa, porque, de novo, os processos internos, a gente sempre está catalisando no externo e interno, né? Micro e macro, macro, micro. Então, se alguém está fazendo uma reforma íntima, ela está reformando alguma coisa fora. Entendeu? Se alguém está regenerando dentro, vai encontrar algum processo regenerativo fora. Se você quer saber o que uma pessoa está vivendo internamente, só olhe o que ela está fazendo externamente, que você vai entender. Um catalisa o outro, né? E às vezes, se você quer saber de você mesmo interno, só perceba o que você está fazendo fora. Ou se você quer saber o que você está Que fazendo fora, perguntas oi, pode você falar. sugere, que perguntas você sugere que as pessoas possam se fazer para se perceber e perceber esse movimento do fora para olhar o que está dentro? Eu Eu acredito que a gente deve. Todo ser humano ele é movido pelo prazer, né? Aliás, todos os seres desse planeta, a gente é movido pelo prazer interno. Eu acho que a primeira pergunta é você. Você não precisa estar vivendo o prazer 100%, né? É isso que eu falo. Eu sou uma 80%ista. Nota 8 para mim é 10. Eu nunca tirei 10 na escola, nem nunca gostei, porque eu via que as pessoas que tiravam 10, elas também é difícil ser 10, entendeu? Porque você. Eu gosto daqueles 20% de gordurinha para queimar, sabe? Tipo, tudo bem. E regeneração é muito isso. O ser humano sempre vai dar. A gente sempre vai deixar um impacto. Só que no global é mais positivo do que negativo. Tipo, é 60-40, 70-30, 80-20. Então, a pergunta que eu faço é que eu acho que as pessoas têm que se questionar é se elas estão sendo felizes. O que te faz feliz? Porque quando você encontra a melhor versão de você mesma, você vai estar disposto de dar o seu melhor para o mundo. Eu acho que junto a isso vem a pergunta para mim, que eu tenho me perguntado muito, é o que me faz sentir mais viva? Também. Em que áreas eu estou me sentindo viva? E aí vem as imagens, Vem! vem esses flashes de, nossa, isso está brotando, isso está florescendo, isso está morrendo, isso está seco. E assim a gente consegue criando pistas do que precisa de poda e o que precisa de água para florescer e brotar e cultivar aquilo que te dá prazer e E te entender a faz. ciclicidade, né, Lela? Porque assim, a própria natureza, vamos pensar, eu estudei muito os processos da natureza, eu estudei biomimética, eu fui a fundo na agrofloresta, como até hoje vou, e ainda reconheço que eu sou uma eterna aprendiz, porque eu vejo que cada vez que eu estudo ou que eu tenho insights, eu percebo que, nossa, como eu tenho para aprender ainda. Mas a própria natureza, se a gente for pensar num canteiro, numa horta, né? Ela tem o grau de maturidade dela. Então você começa com as plantas de placenta, né, com alface, com rúcula, com rabanete. Só que aquele sistema vai se tornando mais maduro, vai crescendo ali uma mandioca, um milho, ele vai ficando mais maduro. Daqui a pouco vem as frutíferas, daqui a pouco vem um cedro, uma araucária. Entende? É a maturidade que eu acho que você também narra muito bem através dos processos da antroposofia. E a natureza ela nos mostra isso diariamente, né? Você ir percebendo que o que foi, ele está abrindo o caminho para o que vai ser. Você não precisa se apegar aos ciclos e não querer que eles acabem, entende? Porque existe a sucessão natural. Que você muitas vezes é o ciclo vida, morte, vida. Então, um ciclo de placenta ele cria possibilidade para que aquele solo fique maduro e aquele ecossistema fique maduro para você chegar na zona secundária, até para que ele chegue na zona de clímax e abundância. Então, a gente precisa entender a maturidade como isso também, não se apegar aos ciclos e não querer sair daquele ciclo, não querer maturar.
Tem isso também, porque o que foi ontem importante, hoje pode não ser. Então, essa avaliação que a gente está conversando aqui, ela tem que ser feita de tempos em tempos. Porque às vezes o que me fazia feliz há 5 anos atrás, agora eu preciso rever esses contratos. Casamento, todas as relações são assim, casamento, amizade. Com meu marido, muitas vezes eu falava, a gente precisa rever as cláusulas agora. Porque o que me fazia feliz. Eu casei com 24 anos, hoje eu tenho 38. Com certeza, o que eu tinha de maturidade naquele tempo para o que eu tenho hoje mudou, a Fernanda acessou outras coisas, ele também. Então a gente precisa rever, a vida está em outro lugar. O que hoje me faz feliz e a gente precisa cancelar algumas cláusulas, incluir outras, né? Então, no trabalho é assim também, porque não é que aquele teu trabalho anterior era horrível. Hoje eu agradeço muito que eu vivi no meu trabalho, porque me fez ter a visão de mundo que eu tenho. Então, foi parte da minha evolução vivenciar o que eu precisei vivenciar para olhar o mundo da forma com que eu enxergo hoje, né? Então, não é aquela coisa de desenhar, mas entender que foram ciclos. E que um encerra abre, cria a condição para que o próximo possa existir, né? É isso. Se a gente quisesse viver a vida iniciando onde a gente está hoje, ao invés de iniciar onde a gente iniciou, provavelmente a gente não estaria preparada para receber aquilo que a gente precisa no momento atual, porque a gente não passou pelos aprendizados anteriores, não fortaleceu os músculos que a gente precisa para acessar aquilo que o momento atual traz. Então, todo o nosso passado tem um lugar importante para que a gente possa atuar hoje da forma que a gente atua. A E melhor somos versão. cíclicos. É isso. E a natureza, ela narra muito bem isso, né? Porque eu sempre falo na flora, assim, às vezes a pessoa quer empreender, né? Ela passa por esse processo de transição e ela vê lá na frente o que ela quer, ela já sabe. Ela quer colher maçã. Só que assim, tem um processo entre você plantar a muda ou a semente da maçã até dar maçãs de fato. E tem um trabalho de solo, de maturidade do ecossistema. Então, é muito importante você saber o que você quer, mas entender aonde você está. E esse trabalho de construção de solo é muito importante, porque outras espécies, quando você planta aquela muda de maçã, você vai plantar outras espécies juntas ali que elas vão ajudar a que eles vão ser o pai e mãe dessa maçã, por exemplo, dessa muda, sabe? Eles vão criar essa maturidade do sistema. Então, isso que você fala do vida, morte e vida, da ciclicidade, a gente precisa entender isso. Existe um tempo de maturidade. A gente vê pessoas que às vezes têm um crescimento muito rápido e não conseguem sustentar o empreendedorismo. Na Flora a gente sempre fala que o crescimento orgânico é a melhor ferramenta de sustentação do teu negócio. Você trabalhar não para criar desejo no outro para que ele consuma seu produto, mas você trabalhar sobre demanda, onde você não precisa manipular ninguém para que as pessoas, porque você produziu muito e quer que as pessoas comprem. Produz sobre demanda. Sabe, cresce organicamente. A melhor ferramenta de sustentação do negócio é o crescimento orgânico. Né? Fê, Fala. explica mais sobre a flora e como você chegou nela, porque nós temos só 4 minutos Ah, tá. e eu acho importante trazer esse desfecho dessa história tão maravilhosa. Então, a Flora, ela foi fruto de tudo isso. Ela foi o fruto de tudo que eu vivi. A Flora é uma empresa de consultoria onde a gente trabalha com ativando a regeneração no Brasil. Então, a gente entende que crescimento econômico não sustenta nada. Se ele não vem acompanhado de uma sustentação social e ambiental, esqueça, não vai ser sustentável. Então, a gente trabalha a favor da vida, que é incluir. E assim, a família é a primeira organização social que existe, e as empresas é a segunda. Então, as empresas têm um papel muito importante de catalisar a geração e a sustentação de vida na Terra.
Então a gente trabalha para que a gente possa fazer as perguntas corretas e chegar a soluções mais, no mínimo, elegantes sobre como empreender a favor da vida. Como é empreender para além do lucro financeiro? É isso que a gente faz. Então, olhando a história da Fê, é nítido o quanto o processo de vida de cada uma de nós é adubo para os frutos que a gente vai fazer e gerar no trabalho. Se a gente não olha para a nossa vida como um processo existencial de compreender o sentido da vida, fica difícil de gerar esses frutos. Muito, fica, é como aparência sem essência, sabe? É como corpo sem alma. A gente precisa se autoconstruir, a gente precisa se auto-narrar para entender o que a gente veio fazer aqui. A gente precisa contar a nossa história para a gente mesma ou para o outro. A gente precisa criar essa relação entre quem sou eu e o que eu vim fazer aqui. O que é o eu indivíduo no eu comunidade, é essa expansão de consciência na Terra. É quem sou eu, quem e eu na comunidade e eu no todo. É isso. É criar essa estreitar esses laços, entende? Entre o que eu sou e o que eu faço. É criar alinhar mais coerência entre eu sou e o que eu faço. É nas atitudes você mostrar o que você é. É essa coerência. É buscar alinhamento e coerência. Claro, entendendo que 100% você não vai encontrar. Desculpa, porque a gente impacta negativamente de alguma forma, mas no global, se você é a favor da vida na Terra, se você tem questões sociais e ambientais, você faz algum trabalho voluntário, você gerencia seu resíduo na sua casa, quantas árvores você plantou na sua vida? Se você é a favor do meio ambiente, quanto lixo você catou da praia quando você viu? Precisa na ação, sabe? Você precisa agir de acordo com o que você acredita. Não dá para ficar acreditando internamente e não agir externamente, não tangibilizar aquilo que você acredita. A gente vive no mundo da matéria. A gente precisa ter protagonismo nisso, sabe? Ter essa consciência de buscar esse alinhamento e coerência. Perfeito. Que dicas você dá para quem está nesse processo obscuro, de confusão, naquele fundo do poço, que está querendo fazer essa travessia? Eu queria pedir para você, sucintamente, dar essas dicas para quem está nesse momento. Primeiro é assumir que está nesse momento, né? Assumir que não tá fácil, que você está questionando. E a partir do momento que você questionar, as respostas vão vir. Então, tá aberta para receber o que vai vir. E acho que é o resumo de tudo que a gente falou nesses 40 minutos, né? Ativar sua rede de apoio, se colocar nesse lugar mesmo de se render ao momento, né? De não buscar controlar muito, mas de seguir um pouco com o fluxo. É o surrender mesmo, render-se e confiar na vida. Confiar na vida. E aí as terapias complementares, elas me auxiliaram muito, né? Meditação, constelação familiar, os próprios florais de Bach e esse contato com a natureza. Muito obrigada, Fê, por estar aqui, de trazer a sua história como uma linda, uma poesia e uma possibilidade de trazer outras referências e inspirar outras mulheres. Me emocionei muito durante essa contagem sua, que fico muito feliz e honrada por ter tido essa oportunidade. Conheçam o trabalho da Fê, que é maravilhoso, vale muito a pena. A Flora um, é uma inspiração para mim. Eu acho que todo mundo deveria conhecer e entender como é possível, sim, empreender a favor da vida. Muito Nossa, obrigada. eu que agradeço, Leila. É uma grande cura para mim ter um lugar de voz. Não só por mim, mas por toda a minha ancestralidade, por todas as mulheres da minha família. É muito bom poder falar e ser ouvida.
muito necessário a gente se reconhecer. Obrigada. Um beijo. Beijo.